Olá, irmãos, boa noite. Uma alegria poder retornar aos lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia neste meio de semana. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando aqui no gabinete pastoral, porque as irmãs estão arrumando lá o santuário para a ornamentação de Natal para o mês de dezembro. Domingo, os irmãos que vierem ao templo já poderão contemplar o trabalho das irmãs, e aqueles que assistirem de casa também poderão ver uma parte da ornamentação. Mas uma alegria poder estar com os irmãos. Agradeço as orações, o pastor esteve viajando com a irmã Eunice, tirando 5 dias de folga. Tivemos em Gramado para distração e um tempo de descanso. Foi muito bom e nós retornamos com alegria. No domingo passado o pastor esteve ausente porque deu um problema na coluna e não foi possível estar com os irmãos, mas já estamos bem, estamos tranquilos e seguindo em frente. Eu disse, manda um abraço para todos os irmãos e estamos vivendo um momento de expectativa por causa dessa separação, mas de alegria também pela oportunidade de poder estar orando e pensando nos irmãos, lembrando. Nós temos lembrado famílias da igreja, temos orado, temos pedido a Deus, intercedido diante do Senhor. Mande seus pedidos para a igreja, especialmente dos enfermos, para que possamos estar intercedendo em favor dos irmãos que estão precisando do socorro divino. Não que o Senhor desconheça, mas a palavra do Senhor também nos orienta a estarmos intercedendo uns pelos outros. É isso que temos feito com alegria. Irmãos, nós estamos saudosos de alguns irmãos que podem estar aqui na igreja, no culto presencial. Nós não temos contado com a presença de alguns irmãos, temos observado isso. Irmãos, não deixe que essa separação desanime o irmão e afaste os irmãos da sua responsabilidade de servir a Deus no templo, na casa do Senhor. Então, estamos aguardando os irmãos que ainda estão ausentes. Claro, estou falando daqueles que têm possibilidade de vir, de estarem aqui, de separarem o domingo, na parte da manhã, 1h30 para estar aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Temos tido boa frequência, uma assistência boa, regular, mas não chegamos ainda ao ponto de ter que impedir irmãos de vir porque tem excesso. Temos tido visitantes, mas tenho sentido a ausência de irmãos que poderiam estar aqui. Repito, não estou falando daqueles que estão impedidos por alguma enfermidade, aqueles que estão impedidos pela idade, lógico. Mas oramos por esses irmãos para que eles tenham também o privilégio, assim que puderem, estarem conosco. Estamos saudosos deles também, mas estamos lembrando de irmãos, alguns que moram aqui pertinho da igreja, meia dúzia de passos estariam aqui no santuário. Irmãos, o domingo é dia do Senhor, reserve o dia do Senhor para o Senhor. Se não pode vir à igreja por alguma razão, mas reserve, é o dia do Senhor. É um dia para estudo da palavra, para oração, para cânticos, para ouvir música, gospel, os nossos cantores. Irmãos, não relaxem, não deixe que o inimigo domine a sua vida espiritual nesse particular. Essa é uma das situações que estamos vivendo agora, não só a nossa igreja, mas muitas igrejas estão vivendo, de irmãos que estão se descompromissando. Eu tenho falado sobre os desigrejados, não existe isto. É nossa obrigação, nosso dever está na casa do Senhor. Desculpem essa advertência, aqueles que a estão recebendo como advertência, mas é uma palavra pastoral, preocupado com o irmão, com a vida espiritual do irmão, com o crescimento espiritual do irmão, com o fortalecimento espiritual do irmão, com vigor espiritual, porque o inimigo continua aí fora, com as setas, buscando oportunidade para tragar aqueles que podem ser tragados. Oremos ao Senhor e estarei orando nesse sentido também. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio
de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor, neste meio da semana e fazendo do nosso lar a tua casa, a tua morada, templo para louvor e adoração do teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pelo interesse, pela preocupação desses irmãos que se mantêm fiéis aos estudos da tua palavra, estão acompanhando os nossos estudos às quartas-feiras. Que eles se sintam também motivados a multiplicar a nossa assistência de quarta-feira, comunicando a outros irmãos, levando a outros irmãos o interesse sobre esse estudo. Queremos pedir ao Pai pelos enfermos, irmãos que estão acamados. Nós te agradecemos pela recuperação da Eunice, pela recuperação dos irmãos por quem oramos na semana passada, pedindo o seu fortalecimento. E agora lembramos de outros irmãos que estão carentes do teu socorro. E destacamos, ó Pai, a irmã Cleonice, que tem estado em luta contra o câncer, a Jacerema, que tem lutado contra o câncer. Pedimos a tua bênção sobre ela, sobre o esposo, o irmão Fernando. Também pedimos, ó Pai, em favor do irmão Claudionor, que está em tratamento de câncer, dê, Senhor Deus, a recuperação do teu servo. E os irmãos que estão sendo recuperados da Covid, nós te agradecemos pelo livramento que deste a esses teus filhos. Também pedimos, ó Pai, por tuas igrejas que estão vivendo este momento difícil, quando muitos do teu rebanho estão se afastando, estão se desinteressando. Pai querido, desperte o teu povo, que haja um aquecimento espiritual, eclesiológico na alma, e um desejo dos teus filhos de estarem na tua casa para continuarem, Senhor Deus, na adoração ao teu nome, no estudo da tua palavra, no aprendizado da tua palavra. Nós te agradecemos por aqueles que estão se mantendo nos postos ativos. Te agradecemos por toda a equipe que nos ajuda, Senhor, nessa transmissão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a doutrina das últimas coisas e eu anunciei para os irmãos que estaria falando hoje sobre o arrebatamento dos crentes. Vamos falar sobre o arrebatamento e introduzir a volta de Cristo, que vamos continuar na próxima semana, também falando sobre o milênio. Mas quero citar para os irmãos dois textos da Palavra de Deus no Novo Testamento, cartas do apóstolo Paulo, um trecho do texto da carta de Paulo aos Coríntios, que está lá no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. E também o texto que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Primeira citação de Coríntios. Eis que vos anuncio algo misterioso, visto que nem todos morreremos, alguns serão transformados. Será no momento, num piscar de olhos ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Não quero, irmãos, esse é o segundo texto, não quero, irmãos, que ignoreis a respeito dos que morrem, para que não vos entristeçais como aqueles que não possuem esperança. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ao ser ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois os vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com aqueles através das nuvens para estarmos para sempre com o Senhor. Meus queridos, o arrebatamento é um acontecimento bíblico profético que ocupa lugar de destaque na esperança cristã.
A data desse acontecimento não está ligada a qualquer evento terreno, escatológico, que possa servir de datação. O arrebatamento é um evento escatológico sem sinal de indicação de quando acontecerá. Seu estudo, portanto, é de vital importância para o cristão, tanto no aspecto da parousia eclesiológica, congregacional, como individual. O estudo dos textos sobre o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus Cristo não deve ser realizado por sua natureza, pelo seu interesse exótico ou sensacionalismo, mas pelo desejo de conhecer o plano de Deus para o nosso resgate e os detalhes nele contidos para estarmos prontos, preparados. Muitos crentes que iniciam tal estudo, no entanto, logo se frustram com a complexidade dos detalhes proféticos e, lamentavelmente, com muita frequência, desanimam de conhecer na íntegra esse que será o acontecimento mais glorioso na história da igreja e para o qual acontecimento devemos estar preparados. Quais são os principais acontecimentos proféticos relacionados à igreja que devem despertar o interesse do crente para estar preparado para eles? O arrebatamento, a volta visível, triunfal de Cristo, o milênio. E serão os pontos que estaremos vendo nesta e na outra quarta-feira. O arrebatamento, irmãos, é o evento profético que dará início ao período tribulatório na terra, com a presença satânica do anticristo, enquanto a igreja do Senhor estará em regozijo nos céus, na chamada festa das bodas. A tribulação na terra demarcará o período final de 7 anos, que antecederá a volta do Senhor no seu glorioso retorno à terra, com miríades de anjos e dos salvos fisicamente arrebatados aqui como igreja. A vinda de Jesus ensejará a punição do anticristo e o julgamento dos homens ímpios com suas mortes físicas no chamado julgamento das nações e o estabelecimento do reino milenar com as pessoas tementes a Deus, reino prometido nas profecias do Velho Testamento. Após o milênio, acontecerá o grande juízo do trono branco, com o povo de Deus, os salvos, sendo levados para os céus e o novo céu e a nova terra, e os ímpios, os não salvos, sendo destinados à punição eterna no chamado Lago de Fogo, no qual este planeta se transformará. O sinal para o início da tribulação será o arrebatamento dos crentes fiéis. O sinal para a vinda do Senhor Jesus, a volta de Cristo, visível e triunfal para o julgamento das nações com a morte dos ímpios, será a tribulação com a contagem regressiva dos 7 anos finais dessa era, a 70ª semana profetizada por Daniel. O arrebatamento dos crentes fiéis, com o fim da presente era histórica da igreja com a volta de Cristo, está relacionado com eventos escatológicos para os quais não há sinais que possam indicar o momento em que o mesmo acontecerá. Todavia, uma vez que a Bíblia apresenta um cenário claro dos eventos e acontecimentos no cenário histórico das nações, com a multiplicação do saber científico, com a multiplicação da maldade e violência humana, com a multiplicação e a presença de pestes e enfermidades, matando milhões de pessoas, catástrofes na natureza, como incêndios,
inundações, tremores de terra, podemos perceber a preparação divina para que os 7 anos finais, a 70ª semana profetizada por Daniel, finalmente se desencadeie. As passagens bíblicas sobre o arrebatamento são suficientemente significativas para indicar se tratar de um dos acontecimentos escatológicos que deve ser aguardado com ansiedade pela igreja. A maioria dos crentes aguardam e falam sobre a volta triunfal e visível de Cristo, mas não se preparam para o arrebatamento. A volta de Jesus, porém, não acontecerá sem que antes a igreja do Senhor seja arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares. Confiram lá, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O arrebatamento será como um translado, no qual Jesus virá nos ares, nas nuvens, para encontrar-se com a igreja, retirando-a daqui antes do tempo de tribulação que se abaterá sobre a terra, que então estará sob domínio do anticristo. O texto apostólico aos Tessalônicos descreve o arrebatamento daqueles que colocaram a fé em Jesus e se mantiveram fiéis espiritualmente, zelosos, firmes, vigilantes no testemunho cristão. O arrebatamento será um acontecimento escatológico repentino, quando individualmente cada crente pertencente à Igreja de Cristo será levado repentinamente para encontrar-se com o Senhor nos ares. Aqueles crentes que morreram antes do dia do arrebatamento e forem dignos de serem arrebatados, ressuscitarão naquele dia para serem também levados fisicamente ao encontro do Senhor. Tudo acontecerá muito rápido, como num piscar de olhos, como está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Após o arrebatamento da igreja de Cristo, o anticristo aparecerá. Ele surgirá no cenário político, administrativo, financeiro do mundo, levando a humanidade a um período de tribulação sem precedentes na história. Um período de 7 anos terrível, escatologicamente compreendido como a 70ª semana profetizada por Daniel, que pontua a vinda do Messias para restaurar o reino de Israel, ou o reino a Israel. Enquanto o mundo estiver vivendo os 7 anos de tribulação e o planeta sendo assolado por cataclismos, a igreja estará nos céus participando de uma grande festa, a chamada Festa das Bodas, e ceando, participando da ceia com o Senhor. Amados e amadas, meus irmãos e irmãs em Cristo, não se descuidem. Não se descuidem espiritualmente. A questão do preparo para o arrebatamento não é algo que você deva descuidar. Cristo virá buscar a igreja dele, a igreja dos crentes cheios do Espírito Santo, crentes zelosos da vida espiritual, crentes ativos eclesiologicamente. Não se descuidem, cuidem-se, fiquem alertos, pois as trombetas celestes, conclamando-nos, podem tocar a qualquer momento. Abra um parênteses aqui para lembrar a parábola de Jesus relacionada às 10 virgens. As moças que foram convidadas para as bodas de determinado senhor, e eram 10 damas de companhia, 10 pessoas para participarem do cortejo, etc. Como fazemos no nosso casamento, que vem as damas todas arrumadas, vestidas iguais, etc. Elas, naquele tempo, já tinham esse costume, elas foram preparadas, e uma das missões das damas eram
iluminar o caminho, o cortejo por onde os noivos passavam. E o noivo demorou, atrasou. Como acontece também as noivas atrasando hoje. E quando alguém anunciou que o noivo estava vindo, a lâmpada de 5 delas estava já quase apagando, estava com a luz fraquinha, porque tinha pouco combustível, pouco azeite. E elas tiveram que correr para se reabastecer a fim de cumprirem dignamente com o dever delas. Só que enquanto elas foram, o noivo chegou e a festa começou e elas não puderam entrar na festa. Imagine então o pastor fazendo a cerimônia do casamento e chega 5 damas que deveria ter entrado com a noiva depois. Não vou deixar entrar, não vou deixar entrar, vai quebrar a cerimônia. Elas vão ficar lá pelos bastidores. Assim aconteceu na parábola de Jesus. E ele estava exemplificando com a volta dele, a volta do noivo da igreja, pensando no encontro, aí o sentido de ansiedade, de prazer, de alegria do Senhor com a igreja. Imagine, você que é servo, você que é convidado, você que recebeu o convite, não está cheio, e a questão do azeite tem relação com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é estar cheio do Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo, ser salvo, ser conhecido do noivo, mas não está cheio do Espírito Santo. Como é que está a tua vida, irmão? Minha irmã? E é nesse sentido que eu estou falando. Você deve estar preparado, pronto, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento, No estudo da próxima quarta-feira eu falo mais sobre isso, sobre o toque da trombeta e a necessidade de estarmos prontos e como estar pronto para o encontro com o Senhor. Mas, fechando parênteses, continuando as nossas considerações dessa quarta-feira. Alguns desdobramentos históricos que servem como sinais dos tempos já se configuram, lançando sombras escatológicas sobre os nossos dias. O retorno de Israel à sua terra, os preparativos europeus para o retorno do Império Romano sendo revivido. Falei sobre isso nos estudos passados. Catástrofe climática no planeta, enchentes, maremotos, terremotos. O mundo sendo assolado por enfermidades, pestes. A apostasia da igreja, o afastamento de crentes, de homens e mulheres que serviam ao Senhor, agora se desinteressando, afastando-se, voltando-se para os deleites extra-igreja, e o afastamento de muitos da própria doutrina. Estamos vivendo, irmãos, o tempo da apostasia. Ela está aí, presente na igreja. O esfriamento da vida espiritual cristã, quando interesses diversos substituem o interesse maior de servir ao Senhor. Tudo como previsto para antes da tribulação. Jesus falou sobre esse período da nossa história, exemplificando-o como o princípio das dores de parto. As mulheres que já tiveram filhos sabem a que o pastor está se referindo. Antes, porém, de iniciar-se a tribulação, acontecerá o arrebatamento. Estamos nas dores do parto. Ainda não é tribulação, irmãos. O Covid-19 não é tribulação. O afastamento, essa necessidade de isolamento não é tribulação. Tribulação ainda está por vir. Antes, porém, vou repetir, de se iniciar a tribulação, acontecerá o arrebatamento, para o qual eu e você, todos os crentes, devemos estar preparados. O apóstolo Paulo disse aos crentes de Tessalônica, confiram lá, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, que devemos aguardar para sermos arrebatados daqui, sermos levados para o céu, quando Deus afligir
os moradores da terra com os acontecimentos finais, os acontecimentos dos dias finais desta era que estamos vivendo. O apóstolo argumenta que nossos corações devem estar confirmados em santidades, isentos de culpas, na presença de Deus Pai, na vinda do Senhor Jesus com todos os crentes. 1 Tessalonicenses 3,13. Naquele dia, você tem que estar nessa condição descrita. Paulo diz que seremos arrebatados nas nuvens para o local do encontro do Senhor nos ares. Isto pode acontecer a qualquer momento. E a minha pergunta direta a você: você está pronto? Vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus Cristo, o Messias. Não tenho o propósito de oferecer um estudo completo, complexo, da palavra parousia. Cito-a simplesmente para dizer que ela é uma palavra que pode ser escatologicamente usada para referir-se tanto ao arrebatamento dos crentes, a vinda de Cristo para a sua igreja, quanto a vinda de Cristo com a sua igreja para estabelecer o seu reino milenar terrestre. Parousia é a palavra que se aplica aos eventos escatológicos que cumprirá as profecias relativas ao tempo do fim, com vistas à vinda do Senhor para a igreja e com a igreja. Eventos para os quais os crentes, repito, precisam estar preparados. 1 Tessalonicenses 1,10. Paulo diz que o Senhor nos libertou espiritualmente do reino das trevas e agora virá nos livrar fisicamente da ira vindoura. Ele nos exorta que aguardemos de forma imaculada a vinda de Jesus. Uma verdade ensinada pelas Escrituras sobre o dia da volta visível de Cristo é que todos os crentes, todos os que se converteram e estiverem vivos naquele dia, serão julgados e fisicamente eliminados, pois não lhes será permitido entrar no reino milenar e serão designados ao castigo eterno. Lucas 19, versículo 27. Refiro-me aos descrentes, aos incrédulos, aos perdidos. Com a morte de todos os descrentes em Cristo, permanecendo apenas os salvos em Cristo Jesus, Satanás ficará neutralizado. Na linguagem apocalíptica, será preso, temporariamente neutralizado, e Cristo reinará absoluto por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo de 1 a 3, Zacarias 14, versículo 9. No capítulo 19 do Apocalipse, o apóstolo João descreve a sua visão sobre aquele dia como um evento que se inicia nos céus, vindo em direção à terra, no qual Cristo será acompanhado pelos exércitos angélicos e pela igreja arrebatada anteriormente, por meio dos quais anjos e igreja exercerá com rigor o julgamento das nações com a punição de todos os ímpios e o mundo iníquo. E estabelecerá o seu reino sobre a terra por 1 milênio, período de 1000 anos, em cumprimento às profecias referentes à nação de Israel. A igreja anteriormente arrebatada acompanhará Cristo em seu retorno à terra e atuará com ele no reino milenar. Entender a doutrina relativa ao arrebatamento e volta de Jesus não é só uma questão de conhecer os detalhes escatológicos da parousia, mas conhecer os detalhes para preparar-se para eles, para aqueles eventos. A igreja cristã dos primeiros séculos
primeiro, segundo, terceiro século. Conhecia esta doutrina e esperava com ansiedade a volta do Senhor. Os crentes daqueles dias viviam a alegre expectativa e perspectiva de ver o Senhor face a face, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, servindo-o como servo. Fazer pouco caso da doutrina sobre o arrebatamento e volta de Cristo leva à desvalorização dessa maravilhosa esperança que Deus planejou para que, como servos, como igreja, vivêssemos na expectativa da sua realização e pudéssemos dizer com ansiosa alegria: Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Concluo, irmãos, o estudo dessa quarta-feira, mas quero chamar a atenção do amigo, do irmão, da irmã em Cristo. Quero fazer uma pergunta nesse momento e espero que você possa responder com sinceridade, não a mim, talvez a você mesmo, mas especialmente ao Espírito Santo. Você está pronto para a parousia, isto é, está pronto para o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus? Ao amigo, deixa eu dizer que se você não está pronto, não vai ser arrebatado, porque não pertence à igreja do Senhor. E se não for arrebatado e não tiver tempo de se arrepender dos seus pecados, você estará diante do tribunal de Cristo, no julgamento das nações, como ímpio, e perecerá como ímpio, e irá para o castigo como ímpio, e aguardará lá no estado intermediário como ímpio a ressurreição para o julgamento do trono branco. Você já se arrependeu dos seus pecados e pediu ao Senhor que o salve? Se o arrebatamento acontecer hoje, meu amigo, que destino será dado à tua alma? Se você nunca tomou uma decisão com respeito à tua vida na eternidade, se você não entregou a tua vida a Jesus Cristo, você não é um salvo. Você ainda está sob condenação e sofrerá as penalidades eternas se não mudar o teu status espiritual. Você pode ser salvo agora mesmo. Se esse for o seu desculpe. Se esse for o seu desejo sincero, basta pedir, basta orar a Deus, aí você mesmo, sozinho, pedindo para ser salvo e entregando a tua vida a Jesus. Mas precisa entregar a tua vida a Ele. No final eu vou orar por você nesse sentido. Se você é um crente, você já viveu a alegria da salvação, permita-me fazer algumas perguntas inquietantes para você como crente neste momento. Repito, a pergunta insistente neste estudo. Você está pronto para a volta de Jesus? Ele o encontrará servindo-o? Você está vivendo a vida que ele espera e deseja que você viva? Você participa ativamente da vida da tua igreja? Ele o encontrará servindo-o fielmente como membro da sua igreja? Você crê na Bíblia? Você lê a sua Bíblia? Caso a sua resposta seja um não a essas perguntas, ou a qualquer uma delas, dedique novamente a sua vida ao Senhor e permita-lhe restaurá-lo e abençoá-la. Obedeça-o. Fique firme. Siga-o fielmente
em tudo que Ele exigir de você. Finalmente, preste atenção no que o Senhor pessoalmente lhe diz. Apocalipse 22, 12 a 14. Vou resumir o texto. Eis que venho sem tardar, e levo comigo o galardão para retribuir àqueles que fielmente praticam suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurados são os que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor Jesus, pois estes entram pelos portais da cidade celestial e terão acesso à árvore da vida. Oremos ao Senhor. Pai, quero te agradecer pelo estudo desta quarta-feira. Permita, Senhor, que os corações que foram alcançados por este estudo possam ter entendido por completo a sua mensagem àqueles corações. Neste instante, Senhor, estou preocupado com aqueles que ouviram esta mensagem, mas ainda não tomaram uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Pessoas amigas, jovens, queridos e queridas, filhos, parentes, esposos, esposas, de pessoas ligadas à nossa igreja, Senhor, que precisam tomar uma decisão, precisam comprometer-se com o Senhor e que ainda não abriram seus corações para uma transformação. Que Teu Espírito possa completar nessas vidas, ó Pai, aquilo que eu não pude, mas utilize o estudo e a minha apresentação desta doutrina como instrumento, Senhor, para essa transformação. Lembro também, Senhor, daqueles que são Teus filhos, que um dia tomaram uma decisão alegre, feliz, e que agora, ó Pai, estão esmorecendo, estão recalcitrando, estão endurecendo suas almas com as apresentações do mundanismo, estão misturando as coisas, ó Pai, e começam a ficar esquecidos do compromisso que têm com o Senhor. Que esta mensagem possa ter servido de alerta, de despertamento, e eles possam revigorar, ó Pai, as energias para estarem somados ao grupo das 10 virgens, das 5 virgens compromissadas, atentas ao compromisso das bodas. Que eles possam estar conosco, ó Pai, nas bodas do Cordeiro, que acontecerá entre o arrebatamento e a volta do Senhor. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, abençoe a todos quanto ouvirem esta mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana, nós continuamos, então, com este estudo, né, falando sobre a volta de Jesus, o milênio e o juízo final, que é o juízo do trono branco. Não se esqueçam, queridos, de se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez. E você que já o fez e você que está fazendo hoje, curta e compartilhe esse canal para que outras pessoas possam ser abençoadas. Se você acha que foi uma bênção a mensagem que acabaram de ouvir. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Antes de terminar, deixa eu lembrar que próximo domingo, às 10h30, nós teremos
a ceia do Senhor. Primeiro domingo de dezembro. Eu espero a sua presença conosco no culto matinal, 10h30. Faça a sua inscrição. Não se esqueçam também de acessar esse canal no próximo sábado, às 9 horas da manhã, com a nossa EBD online. Que Deus abençoe a todos. Oi pessoal, vamos falar hoje aqui no nosso panorama bíblico da carta de Paulo a Filemão. É uma carta muito interessante, né? Diferente das outras, porque ela é uma carta muito particular, né? De Paulo ali a Filemão. Né? Filemão, ele era um cristão convertido pela pregação de Paulo e que possuía um escravo chamado Onésimo. E esse escravo fugiu dele, né? Fugiu ali de Filemão e foi encontrar Paulo em Roma. E lá Paulo pregou para ele se arrependeu e se converteu. Paulo, então, ele gostou tanto de Onésimo que queria permanecer com ele lá em Roma, né? Porém, isso não era correto, porque ele pertencia ali a Filemão. Então, Paulo escreve essa carta para que Filemão recebesse de volta, né, Onésimo, né? Porque assim, recebesse de volta, mas de uma forma diferente, porque o castigo para um escravo fugitivo era a crucificação, né? E ele seria corrigido, e Paulo sabia disso. Então, Paulo ali ele faz um apelo, né, de forma amável, gentil, na tentativa de preservar a vida de Onésimo, né, para que Filemão pudesse recebê-lo de volta, agora não só como escravo, mas como um irmão em Cristo, né? E ele se comprometia a pagar todo o prejuízo que Onésimo tinha dado a Filemão. Então, pelo conteúdo final da carta, a gente pode entender, né, que o pedido de Paulo, né, a Filemão para libertar Onésimo foi aceito, e essa carta traz ali uma grande lição de amor, de perdão, de humildade, de cortesia, né, de preocupação com o próximo e também de providência divina diante de uma adversidade. Então, que a leitura dessa carta, né, a Filemão, seja abençoadora na vida de vocês.